Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais um Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, que até o final possamos aqui estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, ao vivo. Eu, Marcos Demário, e aqui do lado, já para sua saudação, nosso querido amigo Ronaldo Gomes. Muita paz, saúde a todos. Gratidão mais uma vez. Estamos aqui para aprendermos e aprendermos uns com os outros. É verdade. E você pode participar do nosso programa. A transmissão está sendo feita através do Facebook e do YouTube e, portanto, você pode enviar a sua mensagem. Aliás, eu já estou vendo aqui, que eu estou acompanhando aqui os comentários, já estou vendo que nós já temos aqui queridos amigos e amigas que estão enviando aí as suas mensagens. Daqui a pouco nós vamos ter aí na tela, mas eu já vou aqui adiantar, porque estamos aqui recebendo aqui do nosso querido Tonheca, o nosso Antônio Barbosa Nunes, que está nos dando aqui o boa noite, desejo de paz e bem, muito bom rever os amigos, muito bom estar com você, Tonheca, querido companheiro lá de Leopoldina, na cidade de Minas Gerais. Um abraço à esposa do Tonheca, a nossa querida Cida. Estamos vendo aqui também já a mensagem da nossa Ivonete, que está nos dando aqui também o boa noite, Ivonete, que é lá de Motuca, no estado de São Paulo. Mas, pois bem, então você pode fazer essa participação e nós vamos trazê-la aqui para o programa. Nós iniciamos, 2 semanas atrás, uma série de programas com o título Kardec, os Espíritos e a Educação. E estamos explorando o conteúdo do Livro dos Espíritos, que é ligado mais especificamente à educação. No primeiro programa, nós fizemos uma abordagem sobre Pestalozzi e o professor e pedagogo Denizar Rivaio. Na semana passada, além de várias considerações a nível de educação, de família, nós focamos especificamente na questão 208 do Livro dos Espíritos, que faz parte da segunda parte dessa obra da codificação, está lá no seu capítulo 4, onde Allan Kardec trata da pluralidade das existências. E nós reservamos para hoje a continuidade do nosso bate-papo, pelo menos em princípio, questão 685A do Livro dos Espíritos, que faz parte da terceira parte dessa obra, está lá no capítulo 3, sobre a lei do trabalho. Ô, Ronaldo, você não se equivocou, não? Porque uma questão sobre lei do trabalho, eu estou tentando entender até agora o que isso tem a ver com a educação. Tem tudo a ver. Nós comentamos aqui sobre o desenvolvimento intelecto e o desenvolvimento afetivo. E nós estamos falando aqui na preparação do futuro dos jovens. E você reportou muito bem na segunda passada sobre esse aspecto das gerações futuras e que já vêm lá de trás. Qual é a geração futura que nós estamos esperando até hoje por esses melhoramentos? Então, o trabalho em si tem tudo a ver. Nós falamos de juventude, falamos da adolescência, pré-adolescência, da criança, o nascer, como educar, os espíritos que estão aí ligados a nós, como nós mesmos ligados uns com os outros em relação a essa reciprocidade da nossa evolução, o que depende de nós. Mas não basta apenas uma educação, que é a base, praticamente, de tudo que nós estamos conversando aqui, uma educação que vise tão somente o desenvolvimento do intelecto, do conhecimento, porque aí nós não saímos, e já vem ao longo do tempo, há mais de 2000 anos, Jesus colocando esse aspecto justamente do amor, da afetividade, do sentimento, desenvolver em nós esses valores, resgatar e reparar de uma vez por todas o que nós ainda teimamos a negligenciar, o amor, que é a chave, é a marca de tudo. Então, Marcos, ao ler, aparentemente não tem nada a ver,
Mas aí você começa a ler a nota que tem aqui, de rodapé, aí você começa a se debruçar. Então, eu vou ler a pergunta, a 685 normal e depois a, para que a gente possa delinear e dar segmento. Eu só dei uma visão de tudo mais ou menos que nós já discutimos aqui. Repetindo, não basta uma educação que vise tão somente o intelecto. Precisamos, e urgente, desenvolver também a emoção, o sentimento, a afetividade, os valores humanos, ou, numa palavra, o caráter de todos nós. Então, na 685, diz assim, Kardec pergunta, tem um homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Marcos, aqui já tem alguma coisa que nós já podemos nos debruçarmos a chegar a 685A. Sim, que nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Olha que interessante. Nós que já passamos mais de uma década e mais 100, já estamos aí, né, nos 60 e alguma coisa, já beirando quase os 70, para que nós possamos compreender. E aí, de fato, chega um momento que nós não vamos fazer o que fazíamos com 50, com 40, com 30, com 20 anos. E ele diz aqui que nada é obrigado, a não ser que tenha a situação. Eu ainda trabalho, estou perto de me aposentar, já poderia estar aposentado por tempo, para que possamos entender. Mas, para ganhar um pouquinho mais, vou aguardar por tempo da idade, porque aí você já não tem mais o que perder, a não ser a ganhar. Então, se não de acordo com as suas forças. E nós vemos hoje um disparate, porque nós vemos ainda idosos tendo que trabalhar para sustentar os mais novos, filhos, e quando não, netos também. Não que eles não queiram, eles se sentem até úteis em estarem fazendo, mas, Marcos, é penal, é uma coisa delicada, porque acabam muitos jovens tirando deles uma responsabilidade, eles acabam se acomodando numa zona de conforto. Não estou generalizando, é de uma forma perene que nós pesquisamos e você observa isso. Então, mães que têm um filho e tal, e está ali a avó de novo, ou o avô, enfim, ou os tios, avós, enfim, dando essa ajuda. Mas até quando? Até quando estaremos fadados a essa coisa, se na velhice é agora os jovens, como nós fizemos com os nossos pais, o Marcos, acompanhei, eu, com meu pai e minha mãe, a dar a eles um momento de tranquilidade até que soa o destino final, que é o desencarne. E aí, Marcos? A lei humana, ela paulatinamente, conforme fazemos o nosso progresso moral, ela vai se aproximando da lei divina. A nossa vida física é totalmente dependente, obviamente, do nosso corpo orgânico. E nós sabemos que este corpo se desgasta. Você sai lá da infância, entra para a pré-adolescência, adolescência, juventude, madureza, até que você chega na terceira idade, você começa a ser considerado idoso perante a própria legislação. Hoje, aqui no Brasil, nós até temos uma legislação muito boa. Nós temos, por exemplo, o Estatuto do Idoso, que preserva realmente a pessoa com maior idade, que já trabalhou a vida toda, e que, portanto, merece a sua aposentadoria. O problema é que nós temos gargalos nessa questão da aposentadoria e, muitas vezes, apesar de ter trabalhado a vida toda, a pessoa, mesmo aposentada, se vê numa situação difícil de manter a sua vida e dos seus familiares, o que não deveria acontecer, porque é uma obrigação da sociedade sustentar os seus idosos. A resposta dos espíritos mostra que o fato de você atingir a idade do chamado idoso para se aposentar não quer dizer que você não tenha mais que trabalhar, ou melhor dizendo, não quer dizer que você seja proibido agora de fazer parte da força de trabalho a nível econômico. Não.
mediante as suas forças, você pode, obviamente, continuar a trabalhar, mas aí já não seria uma obrigação. Ora, como que nós vamos, então, aperfeiçoar essa legislação? Como que nós vamos aperfeiçoar os mecanismos da aposentadoria para o idoso, para que ele possa receber, né, uma aposentadoria que mantenha a sua dignidade, e que ele não precise voltar ao mercado de trabalho para ter complemento de renda, ainda mais quando ele não pode. Só tem um caminho: a educação. Temos que trabalhar essa questão da educação moral e dos mais jovens entenderem que idoso é diferente de velho. Tá? O velho é aquele que chegou na idade da aposentadoria e que simplesmente para e vira um fardo para todo mundo, embora ele esteja muito bem de saúde, sem nenhum tipo de problema. O idoso é aquele que se mantém ativo, é aquele que se mantém estudando, trabalhando na medida das suas forças, ocupando-se utilmente a benefício da família e da sociedade. Mas não importa aqui qual seja a designação, o fato é que as novas gerações precisam entender que a situação inverte, né? Porque quando eles eram crianças, foram os idosos da atualidade, que não eram idosos, que cuidaram deles, fizeram tudo por eles, com sacrifícios enormes, muitas vezes. Mas agora a idade avançou. Então, aquele que era criança e dependente, agora é um adulto independente. E aquele que era o adulto que cuidava da criança, agora é um idoso. Então, os papéis se invertem e a antiga criança é que precisa cuidar, é que precisa amparar agora o idoso, que foi o antigo adulto que o amparava. Mas, infelizmente, no nosso sistema educacional, as novas gerações não aprendem isso. Essa que é a grande verdade. E nós temos assistido o abandono dos idosos, filhos, que colocam os idosos em casas de repouso, que fazem de tudo para tirar dos pais irresponsáveis o pouco que eles têm, ainda mais quando envolve dinheiro, envolve imóveis, né, toda uma herança material, mas tudo isso é falta da educação moral que nós precisamos trabalhar. Então, para manter o sistema de aposentadoria mais justo e para que as crianças e os jovens aprendam desde cedo que é impossível você evitar a velhice, né? E, numa certa idade, a pessoa precisa, sim, do amparo dos que são mais jovens. Eu recordo aqui, né, o meu pai e minha mãe, e mais particularmente a minha mãe, porque a minha mãe foi até os 93 anos, então, bem idosa, e ela teve a demência senil, e eu cuidei da minha mãe até o final. Ela só saiu de casa quando não teve outra situação, porque precisou da hospitalização. Foi só aí. Os 10 últimos dias de vida dela aqui na Terra foram no hospital, porque o resto foi conosco, em casa, com a família, cuidando dela. E eu lembro de uma cena em que faltou energia elétrica, né? Faltou luz, e então eu atirei aqui de dentro de casa e nós temos aqui um corredor, toda uma varanda, e fomos para a varanda. E ela já estava na cadeira de rodas e já estava com a demência, né? E eu precisava escrever uns textos e sentei do lado dela. E ela não parava quieta, não parava de falar, e ela já falava coisas desconexas, ela não estava muito nela. Mas eu fiz uma prece, me concentrei, e como eu não podia usar o computador, porque meu notebook estava com pouca bateria, puxei o velho papel e caneta, vamos embora, é aqui mesmo, né? E ela foi, e de vez em quando eu dirigia a palavra a ela, mãe, isso, mãe, tá certo, isso mesmo, mãe, tá, e continuei a escrever. E, não é, Ronaldo, nós sempre recebemos o amparo
da espiritualidade amiga, e eu escrevi 2 textos, manualmente, do lado dela. E ela naquele estado, fazendo intervenções, e eu conversava com ela e voltava. Claro que não é fácil, né? Eu tive momentos em que eu também não consegui tratá-la tão bem quanto deveria nessa situação, mas esse é o nosso dever. Nosso dever realmente de amparar, porque eu não sei quantas horas da vida dela, lá quando eu era criança, bebê, tudo, eu não sei quantas horas que ela gastou para cuidar de mim, né, para se preocupar comigo, né, dedicando a vida dela para o meu viver. Então, que os jovens reflitam sobre isso. Velho não é problema. Não, não é nada disso, não. É uma questão do uso da lei de amor agora, porque ele trabalhou, bem ou mal, mas trabalhou a vida toda, se dedicou, fez os seus sacrifícios, e agora, então, merece o amparo da família e da sociedade. E é justamente, como ele diz aqui, senão de acordo com as suas forças, quer dizer, as suas próprias necessidades. Mas se é um processo de educação, Marcos, onde a sociedade, então, está errando? Nós vemos o dia a dia nas escolas, eu ainda continuo nas escolas, olhares perdidos de muitos, muitos revoltados com os pais, os tios, às vezes, muitos revoltados mesmo. E aí eu converso com um e com o outro, outros já têm uma cabeça boa. Mas nós estamos vivendo num momento onde a tecnologia tem avançado muito e as informações, até certo ponto distorcida, de Face, LinkedIn e por aí vai, né? TikTok, essas coisas. Aí que faz parte de todo um contexto dentro da sociedade. Mas tem muitas aberrações. As falsas aparências de coisas reais que não são reais, que o mundo da internet ele é vasto e leva as pessoas jovens que não têm uma cabeça um tanto quanto fixa, com personalidade, ainda em formação, a um precipício muito delicado que é da psicologia, psique. É justamente aí, Marcos, que eu gostaria de tocar. E a família aí tem que fazer o seu dever de casa. Uhum. Eu percebo que as crianças estão muito. Eu talvez esteja exagerando, Marcos, mas largada no seio de uma avenida. É como pegar uma criança e largar ela numa rua, que é a internet. O que você acha disso também, Marcos? Eu vou citar aqui um filme muito importante, que precisa ser conhecido. Ele se chama Um Filho. Em inglês, na verdade, é O Filho, mas na tradução aqui brasileira ficou Um Filho. Ele é estrelado pelo ator Hugh Jackman, o famoso Wolverine, mas dessa vez não tem nada a ver com super-herói. Na verdade, vou aqui resumir a história, sem entrar em maiores detalhes, mas retrata, na verdade, ele é divorciado, mas casado pela segunda vez e com um filho pequeno, ainda bebê, que ainda vai fazer 1 ano de idade. Mas do primeiro casamento, ele tem um adolescente, um filho adolescente, que já está indo, né, para a juventude. E então ele é procurado pela ex-esposa, que está muito preocupada com o garoto, porque ele estava dando sinais de depressão, abandono da escola e aquela coisa toda. E aí, então, o filme retrata, então, ele tenta se reaproximar do filho, né, e tenta fazer uma convivência com ele, mas ele não consegue entender a cabeça do filho. Ele não consegue entender o vazio existencial do filho e acha que o filho tem que estudar, que o filho tem que se esforçar, que o filho tem que batalhar, porque ele se esforçou, ele batalhou, né, e estava bem de vida. E ele não entendeu que o filho, quando houve a separação dos pais, que o filho, que o considerava um verdadeiro herói, que o filho se considerou traído, abandonado,
porque ele não acompanhou o pai. Ele ficou com a mãe. E aí o filme vai se desenrolando. Não vou contar aqui o final. E esse filme, que está disponível no YouTube e na Prime Video, é Um Filho. Então, esse filme retrata bem esses olhares vazios, né, de que você falou, Ronaldo, e como que a família está falhando na educação dos filhos. Porque o filme é norte-americano, mas ele mostra exatamente isso, né? Todo mundo está preocupado com a sua profissão, ele é super preocupado com a profissão dele, super dedicado à profissão dele, mas não se fala nada da alma, não há preocupação em trabalhar valores de vida, ideais que sejam assim mais nobres. E, na verdade, você vai assistindo o filme e começa a ver que são pais que simplesmente não sabem o que tem que fazer com os filhos. Mas por que não sabem? Porque também não foram educados para isso. Então, se namoraram, se relacionaram, se uniram, tiveram filho. E aí é que está o problema. O que se faz com o filho? Tem que comprar roupa, berço, cuidar da saúde dele, da alimentação, levar regularmente ao pediatra. Mas todas essas coisas são materiais. Comprar os brinquedos, né? Tudo é da matéria, mas é um ser humano. E esse ser humano está crescendo. Esse ser humano precisa receber valores de vida. Esse ser humano precisa receber bons exemplos. Esse ser precisa começar a trabalhar a ética. E aí entra no que você colocou, a questão psicológica. Porque para nós, espíritas, estamos lidando com um espírito reencarnado, que ainda possui 1000 necessidades, mas que traz consigo todo um projeto para esta reencarnação, contando com o apoio dos pais, que são os encarregados da sua educação. Mas chega aqui, os pais simplesmente não sabem o que fazer com ele. Bom, então como nós vamos corrigir isso? Bom, vamos voltar o nosso olhar, então, para a escola. Porque a escola está nesse contexto. Ela deve trabalhar junto com a família, como a família deve trabalhar junto com a escola. Pois bem, se a família falha na formação moral dos seus membros, que depois adultos não vão saber o que fazer com a nova geração, a escola precisa fazer, então, o meio de campo. Mas, ao olharmos para a escola dos nossos dias, nós vemos o seguinte: a escola pública, na sua maioria, a escola pública está engessada pelo sistema. A escola pública perversamente é obrigada a não promover a educação. Essa que é a verdade. É uma escola instrucionista, e nada mais do que isso, e que está à mercê da boa vontade ou da má vontade dos políticos, das autoridades públicas, e que, no fundo, não querem saber da educação. E aí você vai olhar para a escola particular. Bem, com as suas exceções também, mas a escola particular, hoje em dia, aqui no nosso Brasil, é basicamente uma empresa atrás de lucro. Essa é que é a grande verdade. E que é uma escola instrucionista. Prepara os alunos para memorizarem conteúdos curriculares para passar nos vestibulares e nos concursos públicos. Mas nada disso é educação. Então, a questão dos valores morais, a questão dos valores humanos, tudo isso passa ao largo. Então, nós temos um problema gravíssimo. A família não faz e a escola também não faz. E agora? Mas, graças a educadores mais conscientes, nós temos bons projetos pedagógicos, nós temos muita gente trabalhando a questão da família para que possamos quebrar esse círculo vicioso de que as duas grandes instituições humanas de educação não estão fazendo, mas precisam fazer.
E aí precisa do apoio. Mas que apoio de quem? E, nesse caso, eu vou destacar aqui o apoio das religiões, especificamente do Espiritismo, através dos centros espíritas, para que nós possamos mostrar essa necessidade da formação moral, da sensibilização dos sentimentos, do desenvolvimento das virtudes, dos valores morais. Tudo isso está mais do que urgente nós trabalharmos, porque senão vai acontecer o que você falou, Ronaldo. Nós vamos continuar a ter contato com essa juventude e ver olhares vazios, e mais do que olhares vazios, almas vazias, que não sabem por que estão aqui e muito menos o que devem fazer e para onde vão. Então, nós estamos com um problema muito grave e que precisamos trabalhar com a luz da alma imortal e da reencarnação para corrigirmos todo esse desvio que nós mesmos construímos ao longo de um bom tempo, ao confundirmos a educação com a simples instrução. A sociedade, ela é formada pela família, pelas famílias, como núcleos familiares. Então, vamos lá. Então, os problemas, podemos afirmar, ou não na sua totalidade, mas em parte, que a família ela acaba contribuindo para uma sociedade indiferente, egoísta e corrupta, porque no seio familiar algo também está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que você tocou aí da religião, podemos também afirmar, não em sua totalidade, mas também em parte, que a religião ela contribui também por essa deformação, pelo radicalismo que se tem nas religiões, em vez de formar homens de bem, mas de querer impor as suas ideias. E eu vou falar aqui também do próprio espiritismo, não o espiritismo, mas os que estão à frente da doutrina, os evangelizadores, como a catequese na igreja católica, e por aí vai, qualquer religião. O radicalismo cristão, ou o radicalismo religioso, como queira. Então, esse é o segundo ponto. Porque a sociedade, se ela é formada pelos núcleos familiares, ela também é formada pelos núcleos religiosos de cada denominação. Marcos, o que você tem a dizer sobre isso? Muito bem, Ronaldo. Então, vamos começar pela família. O educador Pedro Demo, que não tem nada a ver com a doutrina espírita... Eu não falei na escola ainda, eu só quero esses 2 pontos principais, talvez. Pode deixar. O educador Pedro Demo, que é gaúcho, um especialista em avaliação, ele faz uma colocação muito interessante, que ele diz que os educadores do nosso sistema trabalham sempre para avaliar os educandos. Os educandos são sempre avaliados por provas, recebendo notas e assim por diante. Mas que os educadores detestam, não gostam e se esquivam de serem avaliados. Isso está acontecendo também com a família. Os pais procuram os pedagogos, os professores, procuram os psicólogos, procuram os psiquiatras, etc., para conversar sobre os seus filhos, mas não querem ouvir que eles é que estão fazendo errado, eles é que estão equivocados. Isso me faz lembrar o psicólogo, o Milton Menezes. Milton Menezes é espírita, quando ele contou um caso acontecido no seu consultório. O Milton Menezes é especialista, ele tem especialização em atender crianças e jovens. E aí um casal o procurou com o filho de 8 anos de idade. Aquela velha história, né? Que o filho só dava problema, que o filho não conseguia parar em nenhuma escola, que nenhuma escola dava jeito, etc., etc. Bom, o que ele fez? Ele ouviu, e aí, de seguida, eu vou entrevistar vocês individualmente. Então, primeiro ele fez um bate-papo com a criança, que tinha 8 anos. Depois ele fez um bate-papo com a mãe e depois um bate-papo com o pai. E aí ele chamou os pais de volta, deixou o garoto do lado de fora, lá na recreação, e a mãe, já toda estressada, falou: e aí, doutor, né, qual é o problema do meu filho? Qual é a medicação? Qual é o tratamento que o senhor vai indicar? Etc, etc. Aí ele, muito calmo, puxou lá um cartão,
escreveu lá uma coisa, olha, eu vou indicar aqui para vocês o doutor fulano, também terapeuta, psicólogo, muito meu amigo e tal. E aí ela fez, como assim? Nós trouxemos nosso filho para cá porque o senhor é especialista. E o senhor vai nos mandar para outro terapeuta, outro psicólogo? Eu falei, sim, mas eu não estou pedindo para vocês levarem o filho de vocês para este outro psicólogo. Aí ele disse que os pais olharam para ele sem entender, é que é o seguinte, cheguei à conclusão que o filho de vocês não tem nada, ele é muito saudável. Ele apenas está gritando por socorro. Mas a senhora, especificamente, precisa muito de atendimento psicológico. Mas eu sou especialista em infância e adolescência. Por isso estou indicando meu colega para a senhora. Eu fico imaginando a cena, né? Porque ela deve ter... Acho que ela quis matar o Milton, né? Quis pular no pescoço dele. Que ousadia desse psicólogo dizer que eu sou o problema do meu filho. Mas é o que acontece, efetivamente. Muitos pais atropelam literalmente os seus filhos. Ora, se a família, como você bem colocou, é que forma a sociedade, ela é o núcleo essencial da sociedade humana, é claro que se a sociedade está cheia, repleta de problemas, isso está vindo da família. Então, nós temos que rever a família, o papel da família, a missão da família, isso é urgente. Aí eu citei a religião, você entrou para esse campo, e você entrou num campo que nós precisamos realmente conversar, que é o radicalismo religioso, do qual, concordo com você, alguns espíritas também não escapam. Tá? Não a doutrina, porque o espiritismo não tem nada a ver com isso. Mas, na prática, alguns dos seus adeptos realmente, às vezes, radicalizam. E a radicalização, através do fanatismo, de um olhar fechado, de várias doutrinas religiosas cristãs e não cristãs, levam também a graves distúrbios, a graves problemas, tanto na família quanto na sociedade. Isso, para agravar essa situação, acontece entre as doutrinas cristãs, o que é um paradoxo, porque se a doutrina é cristã, ela segue, ou deveria seguir, os ensinos de Jesus. E se segue os ensinos de Jesus, o primeiro e mais importante deles é amai-vos uns aos outros. Então eu tenho que amar. Não interessa, eu sou espírita. Eu tenho que amar o católico? Tenho. Tenho que amar o evangélico? Tenho também. E assim por diante. Porque todos nós somos cristãos. Nenhum radicalismo, nenhum fanatismo faz bem. Então, está na hora também dos religiosos entenderem o que andam fazendo com esses radicalismos salvacionistas e que não têm salvo ninguém. Tenha destruído a própria sociedade por causa desse radicalismo e tem desestruturado a família, que anda fazendo uma espécie de cruzada, como aconteceu na Idade Média, só que agora é entre seus membros, né? Que estão aí meio que se destruindo, se distanciando por causa de religião, quando a religião deveria nos religar a Deus, porque esse é o significado da palavra religião, que vem de religare. Então, nós precisamos também conversar bastante sobre o que é a religião, o seu papel, e na evangelização espírita, tem que tomar muito cuidado. Apesar de ter esse nome, evangelização espírita, não quer dizer que a criança que adentra ao centro espírita tenha que receber o espiritismo à torta e à direita e se transformar em espírita. Há uma confusão em relação a isso. Evangelização é ligar esse espírito ao evangelho. E o que interessa para nós no espiritismo acerca do evangelho? Os ensinos morais de Jesus. É isso o que interessa. Então, é esse que tem que ser o grande trabalho a ser feito na evangelização. Claro, nós não vamos deixar de falar da imortalidade da alma, da reencarnação,
da vida futura, mas lembrando que são espíritos extremamente necessitados de orientação moral, de combate às más tendências, de desenvolvimento das virtudes. E eu vou aqui recomendar a todos, porque eu lancei, depois de muito tempo trabalhando isso presencialmente, o projeto Educação do Espírito. Eu lancei recentemente o curso Educação do Espírito, em 16 videoaulas, que estão no canal Orientação Espírita, no YouTube. Basta entrar no YouTube e lá na busca colocar Orientação Espírita, ou põe o meu nome, Marcos Demário, vai surgir o canal, e aí basta entrar no canal e logo vai ver, porque é a primeira playlist, que é o curso Educação do Espírito, que é voltada aos dirigentes dos centros espíritas, aos evangelizadores espíritas, aos pais e aos educadores em geral, mostrando o que é essa educação do espírito, a educação à luz do espiritismo. Então, realmente, Ronaldo, nós precisamos conversar muito sobre o papel da família e o papel da religião na educação dessas almas imortais que vêm através do nascimento para uma nova existência aqui na Terra. Pois é, eu gostei dessas explanações suas justamente para que possamos observar que a família e a religião elas precisam caminhar juntas em relação a essa formação do caráter. E a escola, ela não é homogênea, ela é heterogênea também. Porque ali são famílias de várias religiões também. Olha a complexidade para que possamos compreender a importância agora da escola nessa contribuição da formação do caráter, em formar homens de bem, não apenas no seu desenvolvimento do intelecto, mas principalmente nessa formação de todos os conteúdos que serão dados, mas também da afetividade, do sentimento, na filosofia de vida, que é preciso levar em conta para que esses olhares perdidos sejam cada vez mais preenchidos com situações práticas do dia a dia, como quebrando paradigmas e tabus, tantos outros, que a criança acaba, e o jovem ou adolescente, em relação na internet, apreende de forma, às vezes, não vou generalizar mais uma vez, mas de forma errada, e que na escola, com seus educadores, professores, devem fazer esse dever de casa, dando aos jovens e à família, e essa religião, é um contexto, porque há escolas também que são confessionais, então precisamos compreender esse aspecto. Dá licença? Esse aspecto da importância de uma educação não estática, mas uma educação bem desenvolvida, bem evoluída, que acompanha a evolução dos tempos. Marcos, a pergunta 681 eu gostaria de ler porque ela tem tudo a ver. Semana que vem nós vamos continuar, se você permitir, é claro, e o nosso amigo Tavares. Mas na pergunta 681, ela sintetiza, olha que interessante, estou voltando para que possamos depois chegar na A, ainda não terminamos. Mas ele diz assim: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Olha a resposta. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Gente, 1850 e alguma coisa. A sociedade continua a mesma ainda em muitos aspectos, pelo menos nesse aspecto aqui. É recíproco. E a sociedade de lá para cá, do Cristo para cá, e foi isso que Jesus pegou, o amor, amai-vos uns aos outros, o amor filial, o amor paternal,
que é com frequência esquecida na sociedade atual. É uma luta constante. Nós, eu e Marcos e tantos outros colaboradores, inclusive os que não têm, especialistas que não têm nem religião, mas são homens de bem, que defendem também esse aspecto de uma educação recíproca e que vise o homem de bem, essa formação cognitiva, mais a formação do caráter, que estamos precisando urgentemente nas escolas e trabalhar isso na família e que as religiões façam esse papel, saindo desse radicalismo, dessas imposições, para que possamos estarmos numa vanguarda ainda de um mundo que estamos num mundo de regeneração, nessa preparação aí, já estamos nessa preparação, já estamos nesse caminho, porque só depende de nós. E como os espíritos dizem, Marcos, nós somos os mesmos hoje, os de ontem e de anteontem, e seremos amanhã os que hoje estaremos preparando essa geração, o futuro. A geração do futuro somos todos nós, reencarnando várias e várias vezes, para que possamos aprendermos de fato, em prática, como devemos fazer o dever de casa, como Jesus nos ensinou, no amai-vos. Marcos? Ou seja, Ronaldo, todos nós estamos precisando reaprender que somos seres humanos. E que, enquanto seres humanos, vivemos em coletividade. E se vivemos em coletividade, somos dependentes uns dos outros. E se somos dependentes uns dos outros, isso quer dizer que temos que nos ajudar mutuamente, independente da idade, da cor da pele, da religião que se tenha, do gênero, e vai por aí afora. Todos nós somos seres humanos. E com aquele componente a mais que o Espiritismo nos entrega, além de sermos seres humanos, nós somos almas imortais. E somos os mesmos de ontem, como seremos os mesmos de amanhã. Você tem toda a razão. Porque eu, alma, ou o espírito, é que formei a sociedade humana, lá da Idade Média, por exemplo, tá? Que devo ter formado a sociedade humana, por exemplo, do século XVIII, quem sabe, XIX, que estou formando a humanidade terrena aqui e agora, entre os séculos XX e XXI, vou desencarnar, retornando ao mundo espiritual, mas que daqui a um tempo eu vou formar a sociedade humana da época X. Então, somos sempre nós. E tanto na família, quanto na religião, quanto na escola, nós estamos precisando reaprender isso. Somos seres humanos. E na escola, especificamente, é aí, quando fizermos esse reconhecimento, que vamos acabar com a cátedra, que vamos acabar com o ensino de cima para baixo, que vamos acabar com essas provas e tudo isso, porque será ensino mútuo. Todo mundo trabalhando em conjunto, todo mundo pesquisando, todo mundo procurando o conhecimento, todos se ajudando. Não é que vai desaparecer o professor, mas ele vai se transformar. Ele não vai mais ficar preocupado em dar aula, ou seja, ficar ensinando conhecimentos aos alunos. Hoje em dia, então, com essa internet que você já trouxe aqui para nós, com as facilidades da internet, com todo o seu ferramental, adquirir conhecimento não é o problema, mas o que fazer com ele e como discernir entre o bom conhecimento e o mau conhecimento, essa é uma questão da educação. E isso tem que ser trabalhado na escola, e aí entra o professor como um orientador do processo de aprendizagem. E aliás, eu até enviei para você, né, que era a entrevista do nosso querido José Pacheco, esse grande educador, em que ele chegou agora à conclusão, porque ele batalhou muito para tirar o professor do centro da escola e mostrar que o centro da escola é o aluno. Mas agora ele chegou à conclusão que o centro da escola não é nem o professor e nem o aluno. O centro da escola é o processo de aprendizagem, é o processo de educação. Isso é o centro da escola.
Então, isso faz com que visualizemos uma verdadeira revolução pedagógica para a escola. Ela tem que se renovar. Vai acontecer, com toda certeza. O que nos leva também a fazer a consideração de uma revolução pedagógica na evangelização espírita, que é uma escola, mas que vem copiando a velha escola. Porque os evangelizadores têm feito o papel do professor que instrui, do professor que fica lá teimando em ensinar. Mas se a criança não quer aprender, ou se aquilo não satisfaz seus anseios, e se ela não tem participação no processo, fica tudo realmente muito difícil. E acaba se revoltando com a escola. Então, se nós precisamos revisitar a família, se precisamos revisitar a religião, nós precisamos revisitar a escola também, porque são 3 entidades, vamos falar assim, que formam a sociedade humana. Porque você passa pela família e está sempre na família e constitui a sua família. Você passa pela escola e muitas vezes volta para ela, se você for um profissional da educação, e você vai para a religião, ou para a não religião, mas quando você vai para a não religião, você, de qualquer maneira, está batalhando com a religião. Né? Quando você diz que não acredita em Deus, você está discutindo Deus. Então, são 3 instituições, 3 entidades muito importantes da sociedade humana e para a formação das novas gerações. Agora, sem a alma, sem os valores humanos, sem o sentimento, fica muito difícil. Nós estamos vendo tantos escândalos, tanta terra arrasada, porque priorizamos o intelectualismo, priorizamos o poder pela força, mas é o poder temporal. Esquecidos que a morte passa e simplesmente te pega e leva embora, acabou. Porque nós não somos esse corpo, nós estamos aqui de passagem, mas para continuarmos os nossos aprendizados e o nosso aperfeiçoamento. E, principalmente, aperfeiçoamento moral e espiritual. Então, família, religião e escola precisam se dar as mãos, precisam se rediscutir, se redefinir para começar a fazer diferente. E lembrando, né, Ronaldo? Eu, você, todos nós, né? Um dia vamos morrer, voltar para o mundo espiritual. E um dia nós vamos receber aquele recadinho, que eu não sei se vai ser muito bom. Precisa voltar lá para a Terra. Aí, Ronaldo, diante do que está acontecendo hoje no mundo, será que se daqui a 100 anos nós tivermos que voltar aqui na Terra receber essa informação, nós vamos gostar de receber essa informação? Ou vamos dizer assim, ai, meu Deus, porque quando eu saí de lá, a coisa estava pegando fogo. E agora? Só depende do que estamos fazendo aqui agora, porque nós somos os construtores desse futuro. E para que isso possa acontecer, eu lembro, eu estava fazendo faculdade e sempre fui um autodidata, antes de tudo. O Marcos sabe disso, sempre fui. E quando fazendo a minha faculdade lá e tal, na sala, 2 professores chegaram para mim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, aprendendo. Você, aqui não é o seu lugar. Eu falei, meu lugar é aonde? Meu lugar é aqui, eu tenho que aprender. Eu tenho sede de aprender. E já está tarde. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos muito, Marcos, se achando, vamos colocar assim. E a gente se desarmar. O novo assusta às vezes, mas não é o novo. É algo que eu não conheço. Quando eu não conheço, tudo é novo. Quando eu passo a conhecer, não é mais novo. Então, eu preciso compreender que eu preciso e tenho que aprender e reaprender. Sair um pouquinho do achismo ou do que eu sei, que a minha cabeça já aprendi muito,
Claro, eu aprendi, você aprendeu, mas se não houver da minha parte a humildade do meu desarmar-se, quebrar o meu gelo, eu estarei fadado continuando nesse precipício. E é o que eu observo, Marcos. Me perdoe colocar essa observação. Sim. Eu vejo muito os intelectuais se formarem. Parece até que eu estou sendo contra. Eu tenho 2 especializações, fora a graduação. Poderia fazer agora o mestrado também, fazer o doutorado. Mas eu falei, peraí, eu quero, até poderia. Mas não é isso que vai me fazer mais ou menos. Eu falava com os colegas também que tinham doutorado. Um só veio a mim e falou, gostei da sua reflexão, mas é verdade. A gente vai se achando, se achando, se achando, se achando. Aliás, até o Pacheco fala isso também. Doutorês, tem uma porção de doutorês e a humanidade continua no precipício. Parece que eu estou falando mal dos doutores ou dos pós-doc. Não é isso. Voltando ao mestre Jesus, que esteve com Nicodemos, que era o doutor da lei, chamou ele à razão. Tu és mestre em Israel? Marcos, a sociedade acadêmica, principalmente, precisa fazer uma boa reflexão no que eu acabei de falar. Posso estar errado, mas é o que eu penso. Desce um pouquinho, ninguém sabe tudo. Sócrates já dizia isso, tantos outros filósofos, pensadores, Einstein principalmente, tantos outros. Nós precisamos parar e pensar não só em mim, sair desse eu sei mais do que o outro. Me perdoe essa observação, mas é o que eu vejo. Muita paz, saúde a todos, que Jesus nos abençoe e vamos continuar na próxima semana. Marcos. Concordo plenamente com você. Nós temos muitos discursos, muita teoria, muitas teses, mas a verdade é que o mundo acadêmico não está conseguindo efetivamente mudar a nossa sociedade, né? E muito conhecimento com pouco sentimento leva a um intelectualismo vazio, materialista, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos realmente sair do pedestal, temos mais humildade, porque realmente nós sabemos tudo, muito pelo contrário, nós estamos num processo eterno de aprendizado e temos muito que aprender com os outros. Então, são reflexões muito oportunas que você fez, muito importantes, para continuarmos, então, semana que vem, aqui no Espiritismo e Educação, ainda com o tema Kardec, os espíritos e a educação. Já convidando a você que vem aí nos acompanhando, para fazer a leitura atenta na questão 685A, que será a nossa abordagem na semana que vem, no próximo programa. A todos que nos acompanharam, aos que estão nos assistindo aí a qualquer horário pela internet, né? O nosso Tonheca, a nossa Ivonete também já está enviando aqui a mensagem de despedida. A todos, muita paz em suas vidas, muita tranquilidade nessa jornada, que possamos continuar a espalhar o bem através da caridade e que o Espiritismo seja, de fato, a luz aqui das nossas vidas. Um grande abraço a todos, paz nos seus corações. Até a semana que vem em mais um Espiritismo e Educação.